Outubro chegou, e com ele um lembrete de um cuidado que vem do alto: o cuidado com a vida. O corpo que Deus nos deu é o templo do Espírito Santo, e cuidar dele também é um ato de adoração. Lá em Coríntios 6,19 diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Cleusa, tenho 54 anos e fui diagnosticada com câncer de mama. Descobri, assim, eu fui fazer uma mamografia, porque eu não era muito, de fazer esses exames. Media pressão, fazia outro tipo de exame, mas mamografia eu nunca tinha feito. Aí eu saí de férias, aí minha filha tinha feito convênio pra mim, ela falou: mãe, faz um check-up, que é a partir dos 50 anos, que agora as mulheres já começam mais cedo, mas há quase 4 anos atrás era a partir dos 50. E eu fui fazer e eu fui diagnosticada com câncer de mama. Aquele momento foi muito horrível para mim, porque eu já conhecia Jesus, mas eu estava afastada do caminho do Senhor, Então eu senti uma tristeza muito grande, achei que eu ia falecer sem salvação. Então foi uma tristeza muito grande, porque eu poderia ter evitado, Recebi uma muito, foi quando eu estava fazendo a 7ª quimioterapia. Eu passei muito mal, estava tendo uma parada, Só que a minha filha, como já trabalha com oncologia há mais de 10 anos, ela parou a bomba da quimioterapia. E ali veio muito médico, eu comecei o coração a acelerar para 120, 130, a saturação caindo. Aí eles começaram a colocar um aparelho em mim, para eu poder respirar. Aí eu lembrei que Jesus tinha usado uma pessoa para falar comigo, que se eu aceitasse ele está comigo. E eu falei para Deus: Senhor, se o Senhor está comigo, eu creio que aqui não é meu fim. E ali eu vi as mãos de Deus. Falei: Senhor, o Senhor está comigo, eu quero estar na minha casa hoje. E ali passei por tudo aquilo sem conseguir respirar, mas minha mente completamente lúcida, orando, clamando a Deus para Deus me perdoar meu pecado, me tirar daquela situação. E ali eu fui voltando, os médicos me dando remédio, e fui para casa. Naquela mesma noite, graças a Deus, eu melhorei e fui para casa. Antigamente, tudo para mim era motivo de estresse, nervosismo, Não gostava muito de ir para a igreja. Falava muito com Deus, mas não gostava muito de ir para a igreja, não. Mas eu aprendi a amar mais o próximo, dar valor mais à vida, a cada detalhe, a cada pessoa. Ser mais humana, ter mais empatia pelo próximo. E, nossa, me ensinou muita coisa. E uma das coisas também que foi muito importante, que eu esqueci de falar, eu era para arrancar toda a mama, toda. Mas Jesus falou que ia estar comigo. E numa dessas consultas que eu já tinha feito tudo, já tinha feito aquilo, já estava pronta para fazer a cirurgia. Até que eu passei por uma médica e eu perguntei para ela: doutora, como vai ser essa cirurgia? Aí ela estava com um médico também dentro dela, um médico muito magrinho. Ela falou: você vai ficar assim, vai cortar e você vai ficar bem batidinha. Só que eu falei: não, se Deus falou que ia estar comigo o tempo todo, eu não aceitei. Aí eu falei para ela: eu tenho uma segunda opção? Ela falou assim: você tem. Colocar o expansador, que era para depois pôr um silicone, E aí foi feito. Aí ela falou: não, mas aí você vai ter que passar com outra oncologia, que ele que ia dar o parecer do que ele ia fazer. E nisso eu fui. Passei com outro médico e ali ele ficou olhando, e eu preocupada que ele não falava logo o que ele ia fazer. Aí ele falou para mim: dona Cleusa, eu tenho uma coisa para falar para a senhora. Eu falei: o quê? Você não vai operar de um seio, você vai operar dos dois. Eu falei: mas como, doutor? Só tem na direita, na esquerda não tem. Ele falou: não, como a senhora tem muito seio, eu vou fazer assim. Não vai precisar tirar tudo. Eu retiro um pouco de um lado e do outro lado eu diminuo para ficar do mesmo tamanho. Quer dizer, Deus usou até isso. Eu fiz uma plástica para ficar igual, porque eu ia ficar pensa.
Isso já foi o mover de Deus. Como que eu fiz uma cirurgia plástica sem ter dinheiro, sem nada? Então foi a mão de Deus o tempo todo na minha vida. Essa é uma experiência que eu conto. Sem Deus a gente não somos nada. Porque se eu não tivesse aceitado Jesus de todo o meu coração, eu não estaria aqui. E outra coisa, eu fumava 20 anos. E eu orei e falei, Senhor, eu não quero morrer fumando. Tira isso da minha vida. Repreenda esse espírito. E eu dormi. E no outro dia eu amanheci. Esqueci que eu fumava. Hoje vai fazer, eu tenho 3 anos e meio, então eu nunca mais fumei. Mas confiar, não desistir. E muita coisa que eu escuto. A pessoa perdeu por câncer. A gente sempre vai perder, porque a gente não tem força. Só quem pode fazer esse milagre na nossa vida é Deus. E não desistir, confiar em Deus, porque Deus é o médico dos médicos. Como Ele fez na minha vida, Ele tem poder de fazer na vida de também. Quem está passando por isso não é fácil. A gente fica careca, sem cabelo, sem sobrancelha, magra, não sente vontade de comer nada. É uma situação muito difícil, mas confia. Confia que vai ter vitória. E aí eu conheci também, né, a igreja, né, e os pastores, as irmãs, tive muito apoio. Isso ajuda muito a família, né, meus filhos, meus netos. Isso me ajudou muito também. Mas não desista. Confia em Deus, a quimioterapia é horrível, mas tem fé, sabe? Não desista que vai dar certo. E para as mulheres se cuidar, né, fazer sempre os diagnósticos, né, fazer mamografia, porque isso é importante, né? Porque no meu caso era tão pequenininho que o médico falou que ia tirar laser, mas depois que fez a biópsia disse que era um tumor muito agressivo, né? Mas graças a Deus me deu vitória. E eu estou muito feliz com Jesus, né? E esse é o meu testemunho. A luta contra o câncer, ela é real. E ter o diagnóstico precoce ajuda a salvar vidas. Então não tenha medo, confia no Senhor. Porque a fé, ela não nega o diagnóstico, mas ela nos possibilita a alcançar a cura, a viver o nosso milagre. Então creia nisso. Como a palavra do Senhor, ela diz, em Filipenses 4,13, eu tudo posso naquele que me fortalece. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Dayana e hoje eu vou compartilhar com vocês o meu testemunho. Foi em maio de 2017, fui fazer um exame de rotina, o Papa Nicolau. Ele teve uma alteração, então eu decidi no doutor consulta e lá eu fiz uma colposcopia, no qual constou o carcinoma epidermoide, né, conhecido como NIC3. Nesse tempo eu estava afastada do caminho do Senhor, né? Então vocês imaginam que foi bem complicado você ter a ausência do Espírito Santo e passar por uma situação dessa, né? Eu era super nova, mas eu já tinha minha filha, era pequena, mãe solteira. E para mim foi um baque muito grande. Eu achava que eu ia morrer, né? Eu tive que fazer uma cirurgia. Por isso que eu falo que o Senhor é assim, Ele pode fazer o milagre, né, o sobrenatural na sua vida, mas Ele também faz você muitas vezes passar pelo processo para depois você obter a vitória, né? Porque aí você tem um testemunho, né? Por isso que o Senhor, Ele colocou os médicos aí para poder nos ajudar, né? Ali tem as mãos do Senhor também. Então foi uma situação, um momento bem difícil para mim. Eu achava que eu ia morrer. Eu chamei meus pais, chamei minha tia para conversar e chamei minha tia, pedi para ela que se eu viesse a falecer, que para cuidar da minha filha, né? E foi bem difícil, eu estava afastada dos caminhos do Senhor, mas eu já era conhecedora da palavra. Aí eu tenho uma amiga chamada Tatiane, ela sabia da minha situação, o momento que eu estava passando. Ela falou, Dai, eu conheço uma pastora chamada Sandra, eu vou ligar para ela para ela orar por você. Falei, amém. Aí ligamos pra pastora Sandra, minha pastora hoje, graças a Deus. E a pastora orou por mim. Aí eu falei, eu vou lá na igreja. Aí comecei a frequentar a igreja, me membrei e continuei passando pelo tratamento. Eu fiz um segmento aí por 3 anos lá no IBCC. E aí eu passei pela cirurgia de conização, passei por esse processo, fiz a conização. Depois disso eu continuei o tratamento, aí apareceu o NIC1, né? E aí foi quando eu vim para a igreja e já na presença do Senhor, eu já não tinha mais o mesmo pensamento de quando eu não estava, né?
Então eu vim para a igreja um certo dia à noite e eu falei pro Senhor, o Senhor me dando a cura ou não, o que me importa é a tua presença. Não se afasta de mim, né? Fica comigo. Aí nisso a pastora falou, vamos pro monte. Fomos todo mundo pro monte. E lá Deus usou a vida da pastora para falar que estava me curando, que curava o meu sangue, né? Que curava o meu corpo. E aí foi que chegou depois de 2 meses, eu fui fazer um novo exame, como sempre, né? E lá o médico simplesmente falou, na hora de pegar o resultado, o médico falou assim, não tem mais nada aqui, regrediu. Eu falei, como assim regrediu? Ele regrediu. Eu falei, não regrediu, foi o meu Deus que me curou, pois, porque ele falou que ia me curar. E aí eu tive alta em julho de 2019, para honra e glória do Senhor, né? E hoje eu permaneço na presença do Senhor. Primeiro para não desistir de qualquer coisa, né? Porque através desse testemunho, através dessa cura, através do que Deus fez na minha vida, porque não é fácil, gente, servir o Senhor. Porque o Senhor fala, né? A gente tem que entrar na porta estreita. Então não é fácil servir o Senhor. Então muitas vezes com as atribulações da vida, com as coisas, os acontecimentos, né, as dificuldades, a gente pensa em desistir. Só que aí o Senhor traz na minha memória, e aí, de onde eu te tirei? Que você vai desistir? Lembra lá de onde eu te tirei? O que eu fiz na sua vida? Isso aí é pequeno que você está passando. Então, muitas vezes eu senti vontade de parar. Aí eu lembro do que o Senhor fez. Eu falo, o quê? Eu não vou deixar esse Deus não. Tô fraca, mas eu vou. Quem sou eu, Senhor, meu Deus? Não sou nada. Olha o que o Senhor fez na minha vida. Então, assim, esse testemunho, tudo que eu passei, fortaleceu a minha fé. Eu não me enxergo longe do Senhor. Eu não consigo me enxergar longe do Senhor depois de tudo isso. Aí eu também coloco na mesa e falo, tá, eu tô passando por isso, tá, mas o que o Senhor fez por mim? Isso é pouco. Vou passar por isso. O Senhor tá comigo, então eu só vou passar por isso. Então eu penso assim, foi assim que fortaleceu minha fé, não deixou eu desistir, não deixou eu me afastar. E é assim a minha visão agora, referente ao cuidado, né? Cuide-se, se autoavalie, se autoexamine, né? Porque o Senhor, como eu falei, o Senhor ele deixou os médicos, ele deixou a medicina aí pra gente poder se cuidar, né? E referente à fé, o Senhor ele faz o impossível. O Senhor ele faz o impossível. Como eu disse, o Senhor tanto ele pode fazer um milagre sobrenatural na sua vida, como ele pode deixar você passar pelo processo, para você também gerar um testemunho, sentir a dor, para que através da sua vida, vidas sejam curadas. Através do seu testemunho, fé sejam fortalecidas. Então é isso que eu deixo, né? O Senhor, ele está contigo. Se você está passando por isso, se apegue mais ao Senhor. E lembre, se Deus fizer ou não fizer, ele continua sendo Deus. Mas eu tô aqui para te dizer que o Senhor, ele faz o impossível na nossa vida. Ser com ele, porque ele é com você. E eu digo para você, a medicina ela pode até se enganar. Como o médico falou sobre a minha vida, sobre o meu diagnóstico, falou, regrediu. E eu falei para ele, não regrediu, foi o Senhor que me curou. Porque a última palavra é do Senhor. Se ele falou que ia me curar, ele me curou. A última palavra é do Senhor. Sabe por quê? Que a última palavra é dele, a última palavra é dele, a última palavra é dele. Só ele tem todo o poder.